ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Graças ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça. E é muito bom a gente amanhecer o dia meditando na palavra do Senhor, aprendendo um pouquinho mais. Nós vamos aprender sempre, teremos a oportunidade, a possibilidade de aprender a vida inteira e saber muito pouco, por causa da profundidade da revelação. Então, eu me sinto muito tranquilo quanto a isto, porque já na segunda parte de um século, mais de meio século, e aprendi tão pouco, então devo me dedicar ao máximo ainda, já que a gente pode aprender, memorizar, ler, gravar, então fazer alguma coisa. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Marcos capítulo 11. O Senhor Jesus, ele estava sendo marcado. A gente, querendo ou não, a gente conhece situações parecidas de pessoas que são marcadas por perseguidores, por adversários, às vezes um familiar, um filho desordenado, um genro, a nora, às vezes o pai, às vezes a mãe. Eu conheço de tudo. Eu conheço família que o desastre é a mãe. Eu conheço família que o desastre é o pai. Eu conheço família que o desastre é um filho, aquela história da ovelha negra. Eu conheço de tudo um pouco, porque eu tenho vivido. Eu não tenho observado, passado assim, não. Eu tenho vivido, vivenciado. Como obreiro, como pastor, como professor, como uma pessoa que interage, como capelão, numa empresa com um fluxo muito grande de pessoas. Eu passo 13 anos como capelão. Então, todo tipo de problema e toda situação, a gente, não sendo muito tapado, aprende. E, neste aprendizado, a gente, querendo ou não, relaciona alguma coisa com os inimigos de Jesus, os perseguidores de Jesus. Neste texto, nós vamos ver que Jesus estava sempre sendo aliciado, cercado, assediado por alguém. Marcos 11, 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos aproximaram-se dele e disseram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. Então eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E perguntou: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que não crestes? Porém, se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Meus queridos, é uma maravilha para a nossa vida quando nós aprendemos alguma coisa de Deus
e temos condições de colocar em prática aquilo que aprendemos do Senhor. Quando nós temos respostas às coisas espirituais, e nesta resposta espiritual, nós nos colocamos diante de pessoas e, sendo possível a gente ser útil a essas pessoas, ajudando, ensinando, orientando de alguma forma. Eu acho maravilhoso quando a gente pode fazer isso, irmãos. E o Senhor Jesus, ele veio para ajudar, para ensinar, para orientar, e ele fez isto com muito poder, com muita graça. Mas mesmo assim, Jesus não se livrou da investida dos inimigos. Ele não se livrou da investida dos adversários. Quem tem inimigo não dorme, diz um provérbio cearense. Quem tem inimigo não dorme. Mas o Senhor Jesus, dormindo, acordado na cidade de Jerusalém, em Nazaré, onde ele estivesse, tinha aquela gente para perturbar. Mas uma coisa que chama a atenção nesta mensagem do que o Senhor Jesus falou. Ele tinha ensinado a respeito da oração, a respeito do poder. Nesta viagem, ele tinha passado por aquela experiência, os discípulos viram, presenciaram aquela história da árvore que não... a figueira que não tinha fruto, e o texto me incomoda um pouco, porque diz que não era tempo de figo. Então, se não era tempo de figo, ele amaldiçoou a figueira. É como se houvesse uma injustiça. Se não é tempo de figo, não tem como procurar. Mas ele queria que os seus discípulos vissem a possibilidade, vislumbrassem, enxergassem a possibilidade de ter a graça e a autoridade recebidas de Deus. E nesta vinda para Jerusalém, quando ele chega, está no templo, que ele era frequente no templo, e os principais vão fazer esta pergunta. Talvez já tivesse programado, assim como já estivesse programado. Chegam lá os escribas, os sacerdotes, os anciãos, e esta gente, eles representavam, no Antigo Testamento, são chamados pastores. São chamados pastores de Israel. E no Novo Testamento, eles têm funções definidas, sacerdotes, escribas e doutores da lei, ou os anciãos, aqueles que representam seus clãs, suas famílias. Bom, aí se aproximam de Jesus e eles queriam uma motivação formal para acusar Jesus. Na verdade, depois eles fazem essa acusação, que Jesus tinha se feito. O sacerdote, inclusive, rasgou as vestes. Se faz igual a Deus. Porque se eu digo que sou filho e ainda digo sou igual, eu sou filho e ainda sou muito parecido com o Pai. Pois é, Jesus diz, meu Pai eu faço as obras do meu Pai, o que eu vi junto a meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Ou seja, tudo no ministério de Jesus, ele associou com a sua eternidade, com a sua divindade, com a sua filiação divina. E era exatamente o ponto que eles queriam e precisavam e, de fato, utilizaram para condenar o Cordeiro inocente. Bom, então eles se aproximam de Jesus e dizem, nós queremos uma resposta. Temos uma pergunta e queremos uma resposta. Com que autoridade tu fazes essas coisas? Jesus tinha curado leprosos, tinha dado vista aos cegos, tinha curado paralíticos, tinha ressuscitado os mortos. Então, ninguém podia negar. Podia questionar a fonte do poder, mas não negar a realidade. Queremos saber, com que autoridade tu faz essas coisas? Jesus era perfeito, era puro, e, portanto,
Não tinha negócio de pensar muito, não. É na hora ali a palavra. E Jesus disse, eu também tenho uma pergunta a fazer a vocês. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Era do céu ou era da terra? Aí eles ficaram no chamado beco sem saída. Se a gente disser que era do céu, eles não evitavam falar em Deus, mas dizer do céu. É tanto que o filho pródigo, naquela sua meditação, quando ele cai em si, ele diz, eu voltarei e direi a meu pai, pai, pequei contra o céu. Pois é, aí, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles, se a gente disser que era dos homens, nós vamos ser achincalhados, xingados, quem sabe apedrejados. Porque a multidão tinha João Batista como um profeta. E se a gente disser que era do céu, pior ainda, porque a gente não creu. Então ele vai dizer, por que vocês não creram? Então melhor é sair pela tangente. Melhor é fazer de conta que, dar uma de João sem braço. Nós não sabemos. Agora, é importantíssimo nisto, é que Jesus não diz que não sabe. Jesus diz, nem eu digo com que. Jesus não disse, eu não sei, porque Jesus sabia. Ele tinha recebido do Pai, era o poder de Deus, a autoridade de Deus, era o Filho de Deus. Não fazia no seu próprio nome, não veio no seu próprio nome. Então Jesus disse, eu também não digo com que autoridade faça essas coisas. E eles ficaram sem saber diretamente de Jesus. Ou seja, o que eles queriam era uma confissão de Jesus. Ah, é porque eu sou igual a Deus. Para eles apedrejarem Jesus. Mas o Senhor Jesus disse, não digo, não direi. Vocês não dizem porque não sabem, eu não digo porque não quero. É mais ou menos isto. Então, meus amados irmãos, é bom aprender com o Senhor, na sua palavra. Mas eu sou tão fraquinho, eu também. Eu sou tão devagar, os neurônios aqui têm uma briga constante, os meus também. Vez por outra eu reconcilio esses neurônios uns com os outros, mas não é fácil. Então, meus queridos, é andar com Jesus, pedir a graça. Neste mesmo capítulo, Jesus ensina, quando for orar, perdoa alguém que você tem algum problema, que você perdoa, porque se não perdoar os homens, o vosso Pai que está no céu não perdoará vossas ofensas. É neste capítulo, é o contexto disso aqui. É neste contexto aqui, Jesus, versículo 25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, tem alguma coisa contra alguém? Perdoe e se ajoelhe. Tem alguma coisa, se ajoelhe e perdoe, para receber a graça de Deus, o perdão de Deus, a inspiração divina e ter paz. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje a nossa oração continua pela família Monteiro. Vamos orar pela Luciana, pelo Luíde, orar pela sua mãezinha e seu pai. Na verdade, toda a família. É uma família que me é muito cara. Uma amizade que começou nos anos 20, no começo dos anos 20. Dos anos 20? Não, no ano 2000. Começou no ano 2000, no comecinho. Através de um membro da família, e hoje toda a família faz parte da nossa vida, do nosso coração. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito o Senhor, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua graça, pela tua ajuda. Obrigado pelo perdão em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pela comunhão que temos com os santos, contigo, Senhor, com a tua igreja. Amado Pai, abençoa os nossos amados irmãos, crianças, jovens e adultos, toda a tua igreja, os obreiros, os anciãos, cada servo teu.
Agora, Senhor, especialmente te apresentamos a Luciana, o Luíde, toma eles em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, os familiares. Abençoa, Senhor, Dona Carmela, abençoa a Martina, toma em tuas santas mãos, ajuda. Abençoa a irmã Lúcia, abençoa o irmão Francisco, abençoa toda a família. Guarda os teus servos, guarda a irmã Francisca, toma em tuas santas mãos, ajuda. Tenha compaixão, meu Senhor, fortalece as mãos e o coração da tua serva, irmã Lúcia, Senhor, dá a tua graça, ajuda na sua luta diária. Deus bendito, guarda os membros da família, os familiares dos teus servos ali, o Santiago, a sua família, guarda cada um. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!